Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca o recuo da inflação em Santa Maria. Ela registrou o menor aumento geral de preços do ano em agosto, apesar de alguns produtos seguirem a tendência de alta. Você vai ver essa e também outras informações do Centro Universitário Franciscano. Até que ponto a ansiedade pode interferir nas atividades diárias? E o nervosismo? Mesmo sendo duas sensações emocionais presentes no cotidiano, é bom não esquecer que há um limite. Exposição Imagens do Rural apresenta o trabalho de 3 fotógrafos sul-americanos e é a mais nova atração da Sala Angelita Stefani. O Centro Universitário Franciscano e o curso de Letras anunciam os vencedores da 6ª edição do concurso literário Prado Vepo. A inflação registrou o menor aumento geral de preços em Santa Maria no mês de agosto. As estatísticas são do Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra. Ainda assim, produtos como o feijão e a lentilha subiram mais de 10%, enquanto o queijo mussarela, por exemplo, atingiu reajuste superior a 20%. Para explicar os números da pesquisa mensal, nós conversamos agora com o professor Rafael Poerski, do curso de Ciências Econômicas, aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Prazer. Aqui, prazer é nosso. Professor, vamos começar com a primeira tela aqui já. Nós temos o índice, né? 0,43% de reajuste em agosto da inflação é o menor. Ao longo de todo o ano, a gente tem todas as estatísticas aqui. Professor, o que mais se deve ao fato de que Santa Maria registrou 0,43% de inflação no mês de agosto, professor? Certo, Geneta. É um prazer estar aqui, então, trazendo as informações para a comunidade da inflação. Ele foi o menor, na verdade, porque os itens do grupo alimentação, que é um dos grupos que mais pesam, um dos 9 grupos, ele acabou não subindo muito esse mês, porque na verdade os alimentos já estão num patamar relativamente alto, né? Então eles praticamente não variaram esse mês o grupo alimentação, o que manteve a inflação não muito alta quando a gente compara com os outros meses, né? Que foram capitaneados, sobretudo, pelo aumento dos alimentos. Pela questão dos alimentos. Perfeito. Nós temos também, professor, agora já na próxima tela, a variação no ano 7,21%, ou seja, a inflação só em 2016 é essa aqui, 7,21%, mas o acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, em um ano, já chega a 10,46%. Muito eu pergunto para o professor Matheus Froza, quando ele está aqui conosco também, sobre esse dado, 10,46%. Na verdade, essa é a inflação que a gente tem real para ser medida, não é isso, professor? Sim. Ela, digamos assim, ela parece um pouco alta, né? 10% ao longo do ano, mas nós temos um índice de custo de vida mais ou menos há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E se nós formos ver a inflação que tem, né, dispersa nisso, né, não é uma inflação tão alta, né? Nós já tivemos meses que a inflação foi 40%, 50% no muito passado, maior, né? Então tudo bem, são 2 dígitos que nós temos no acumulado dos 12 meses, mas a tendência é que ela vá recrudescendo, ou seja, os aumentos de impostos como ICMS pelo governo do estado não acontecerão mais, né? Há previsão de que as contas de luz baixem para frente, então é um item que pesa muito no grupo habitação, né? Mas a gente tem uma certa pressão dentro desse número inflado, que são já os preços controlados, além da alimentação, né, os preços controlados que foram liberados, ou seja, gás, né, e combustíveis. Perfeito. Nós temos exatamente agora, professor, aqui os grupos que mais subiram no mês de agosto e aí a gente vai para a habitação, como o senhor falava, né, 1,63%, em segundo lugar aí a gente teve comunicação, E depois 1,63% habitação, o segundo, comunicação 0,97%, depois saúde e cuidados pessoais 0,96%, artigos de residência 0,82% e alimentação 0,27%. Por que a habitação especificamente, professor, registrou esse índice de 1,63%, que, por exemplo, na sua opinião, não é um índice tão alto assim? Certo. Em Geneta, a gente tem contido aqui dentro dos preços, né, e serviços do grupo habitação, captamos a parcial alta dos preços do gás, do P13 e agora o P45, seria aquele botijão maior para condomínios, né? E ela já está inserida aqui, essa alta, e ainda nós temos uma previsão, digamos assim, de uma alta ainda que deve pressionar o grupo habitação para o mês que vem,
que é derivado do final desse aumento do gás que a gente está captando. Então, Sim. se deve grande parte desse aumento ao reajuste do preço do botijão de gás de cozinha. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho já ele como entre os itens que mais subiram. Agora, professor, os itens que menos subiram. E aí a gente tem aqui deflação, por exemplo, do transporte, deflação também para o vestuário, despesas pessoais praticamente estável em 0,06%. E a educação aí 0,17%, que também não é um índice alto, né, para o mês de agosto. Esses dois índices de despesas pessoais e educação, na verdade, são índices, principalmente a educação, ela acaba subindo sempre nos reajustes de serviços que são oferecidos para a educação, né, desde do preço do crédito do ensino superior, né, até a pré-escola que a gente capta ali dentro, né. Então ele costuma ser mais ou menos estável, né. Mas quando a gente olha o transporte, surpreende, né? Ficou 1% mais barato, né? Os preços, né? Estavam no mês anterior, por exemplo, entre os itens que mais haviam subido. Agora lidera o grupo dos que menos subiram. Perfeito. O que explica, né? A grande parte, né, é o grupo dos combustíveis. Então nós captamos baixas nos combustíveis, claro, não é uma baixa expressiva, é 1,5, 2 ponto alguma coisa, né? Por cento em ambos os combustíveis, em todos, o etanol, né, a gasolina especial, a gasolina comum e o óleo diesel, o que são itens muito importantes dentro do grupo, o que acabam impactando, então, para baixo. Então, quer dizer, pequenas variações para baixo ou para cima nos combustíveis acabam impactando o grupo fortemente. Esse dado negativo do vestuário tem muito a ver com a questão das promoções, né? Nas lojas, os preços baixaram um pouco em virtude da liquidação, muito provavelmente, dos produtos de inverno, é isso, professor? Perfeito, Giulietta. Agora já está havendo, digamos assim, a queima do estoque, ou pelo menos o início da queima do estoque. Se prevê ainda que o mês que vem nós possamos ver preços controlados dentro do grupo, não sei se negativo, mas não preços sob pressão ainda, embora a gente também já comece a captar a chegada das novas coleções, que é o que você se referia, então... primavera, verão, né, já começa a chegar, mas também as tabelas acabam sendo reatualizadas, né? Mas a gente sabe também que os preços dos produtos do inverno, né, em média, eles custam mais caro, digamos assim, que os produtos de verão. Né? Por conta da quantidade de tecido, muito provavelmente. Perfeito. Professor, quero mostrar agora o acumulado no ano de 3 grupos, e a gente tem esses grupos no acumulado do ano desde janeiro, são os grupos que mais apresentam alta. E comunicação, curiosamente, segue ainda com quase 30% de aumento em 2016, educação supera 25% e a alimentação aí já vai chegando muito próximo aos 15%. Gostaria de saber o porquê, professor, principalmente da educação e alimentação desses grupos. Comunicação, a gente sabe que vai muito da questão do preço de celular, do reajuste das tarifas, por exemplo, de acesso à internet, até mesmo das ligações interurbanas, né? Mas educação e alimentação, onde está a explicação para esses dois itens ainda permanecerem entre os que mais subiram em 2016? Certo. Como você bem falou, o reajuste dos impostos estaduais impactaram diretamente tanto comunicação como educação e também a questão dos reajustes salariais, né, que são repassados por serviços finais. Né? Perfeito. Então isso acontece normalmente no início do ano, né? Então quer dizer, esses repasses foram feitos e dentro da comunicação mais especificamente, a questão da concorrência mudou um pouco. Então quer dizer, os setores acabaram reajustando seus preços. E aí eu estou falando de internet, né, serviço de TV a cabo, né, e também da telefonia móvel mesmo. Então foi um ano atípico até para a comunicação, porque se nós formos olhar o ano passado, a comunicação ela fechou próxima de zero. Ou seja, havia tanta competição, digamos, nesses setores que os preços se mantiveram mais ou menos estáveis. Quando virou o ano, nós acrescemos o aumento dessa competição, o aumento dos custos também para eles, né, mais o aumento do ICMS que foi autorizado pelo governo do estado, né, que aumentou 5%. E aí acaba impactando diretamente nesses dois grupos aí. Professor, agora a gente vai para os itens que mais subiram no ano, e aí a gente tem aí o queijo mussarela supera 21%, queijo lanche, quer dizer, o queijo foi o vilão, digamos, no mês de agosto, 18,9%, temos aí diária em hotel 16,7%, os moderadores de apetite, os remédios, né, 15,2%, e o gás de cozinha, como o professor referia, 13,8%. Devemos ter alguma alteração, professor, talvez agora no mês de setembro para tudo isso aqui? Ou daqui a pouco muitos produtos que aparecem aqui, por exemplo, o gás de cozinha, ele pode mudar de posição aqui e aparecer como vilão também para setembro? Bom, fazendo um palpite então, né, seria porque nós não conseguimos captar ainda todo o aumento do gás de cozinha. Então, provavelmente, mês que vem, vamos mostrar preço sob pressão. Na verdade, ele já foi repassado, só não foi coletado. Né? Então, isso já está na comunidade, esse preço já mudou, né? A gente só falta nós captarmos aqui no laboratório. Quanto aos itens aqui dos laticínios, na verdade, se a gente for olhar para trás, uns 2 meses atrás, nós estávamos falando do preço da alta do leite, né?
que é a matéria-prima, né, desses laticínios. Então, na verdade, o que a gente chama é só um delay, né? Então, quer dizer, o repasse do preço está acontecendo dentro da cadeia. Agora ele chegou nos laticínios. Então, para quem compra queijo, deve ter tomado um susto quando foi pegar aqueles 200 gramas de mussarela lá e percebeu que subiu muito, né? Então, o destaque são os laticínios, mas como você bem menciona, né, isso é algo sazonal também, então que vai passar. Né? Os aumentos no leite já pararam, ou seja, a oferta de leite já está normalizando com o fim do inverno, pelo menos o passar dos frios, né? Sim. Então, quer dizer, pasto, já começa a ter pasto. E provavelmente também os laticínios voltem a ficar um pouco mais Teremos baratos. números diferentes, muito provavelmente, muito provavelmente, talvez destaques negativos. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifra. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Grande abraço. Olha só, a seguir, até que ponto a ansiedade pode interferir nas atividades diárias? E também a gente vai explicar o nervosismo, né, que também é um sentimento que as pessoas têm muito, mas é bom ter cuidado porque são sensações emocionais presentes no nosso cotidiano, mas que devem ter um limite. 1 minuto e já voltamos. Certamente nós conhecemos alguém do nosso convívio que possui características de ser uma pessoa nervosa ou ansiosa. Seja por uma dificuldade ou por estar exposta a alguma situação diferente, estes dois comportamentos acompanham muitas pessoas em muitos momentos no nosso dia a dia. Embora sejam duas sensações emocionais presentes no cotidiano, é bom não se esquecer de que há um limite. Então, como saber esse limite? Até que ponto eles podem interferir nas atividades diárias? É o que a gente mostra agora. Roer as unhas ou ter um friozinho na barriga antes de uma prova é sinal normal de ansiedade. O problema é quando os sintomas aparecem sem motivo específico e são constantes, como é o caso do Felipe, que descobriu o transtorno durante a adolescência. Quando eu tinha 16 anos, desencadeou o pânico porque eu fiquei nervoso, acelerou o coração e eu comecei a tontear. Aí, primeiramente, eu fui no hospital e lá me falaram que era psicológico. Aí, imediatamente, eu pedi ajuda para um terapeuta, depois um psicólogo, comecei a tomar remédio. Aí foi melhorando, de acordo com os anos. Eu fiz 2 anos de tratamento. Hoje eu me encontro muito melhor com essa questão da ansiedade. Eu tenho um pouco, só que é controlada. Eu consigo controlar. Algumas pessoas tentam mascarar os sintomas da ansiedade com algum hábito. Por exemplo, roer unha, mascar chiclete. O problema é quando essa forma de mascarar traz algum risco para a saúde, como é o caso do vício do cigarro ou até da compulsão alimentar. Segundo os especialistas, a ansiedade, quando não é controlada, pode causar outros transtornos, como a síndrome do pânico. O problema é quando ela começa a ser muito alto, o índice de ansiedade, o grau de ansiedade é bastante alto. Ou seja, em termos ideais, que ela não seja muito baixa e nem muito alta, que ela esteja no nível intermediário, ela nos ajuda. Um estudo realizado pela Universidade de Coimbra, de Portugal, revela que no Brasil, pelo menos 1/3 das pessoas que usam medicação começam a tomar remédios antes dos 26 anos de idade. Acho que eu tenho quase todos os dias alguma, não classifico como uma crise, sabe, mas alguma coisa, não sei dizer o que desencadeia isso. Às vezes eu tô andando na rua e eu começo a me sentir ansiosa, então não tem nada específico, assim. E quando que tu percebe que tu tá ansiosa? Tem algum sintoma que tu já se conhece, ou o coração acelera, alguma coisa assim? Sim, exatamente. O coração acelera, as mãos suam, eu fico com sentimento, às vezes, de perseguição se eu tô na rua. Se eu tô em casa, isso não acontece, mas é sempre o coração acelerado, as mãos suando. Os especialistas alertam para a necessidade do imediatismo atual.
característica que tem sido o fator principal para o aumento de tantos casos de ansiedade no mundo, a doença do século. Me sinto muito cansada o tempo inteiro, porque como a minha cabeça, eu penso muitas coisas, tem muito pensamento ao mesmo tempo, então acaba me esgotando fisicamente. Então tem dias, por exemplo, que eu sinto um peso horrível só para acordar, ou coisas que são simples para os outros, para mim é muito mais trabalhoso, sabe? Perto de datas que sejam importantes, por exemplo, provas, essas coisas, é quando mais me dá ansiedade, ou quando eu estou esperando por algo. É mais assim. Quando a pessoa, essa ansiedade é muito alta e está ocasionando limitações, é importante que ela busque uma ajuda profissional. E aí pode ser uma ajuda do psicólogo, psiquiatra, enfim, porque o tratamento ele pode ser o atendimento só psicoterápico, às vezes é só o atendimento médico, mas, via de regra, a gente sabe que funciona melhor, é o atendimento quando ele é combinado, ou seja, com o início com tratamento médico e psicoterápico e depois gradativamente vai diminuindo, se for o caso do uso da medicação, e começa com o atendimento mais psicoterápico. O Centro Universitário Franciscano e o curso de Letras anunciaram os vencedores da 6ª edição do concurso literário Prado Vepo. Os trabalhos vencedores nas categorias Conto e Poesia foram, a gente vai mostrar agora na tela para você, ó. Olha ali, ó. O título Dragão Vermelho na categoria Conto venceu, o autor é o Daniel Cerato Germán, ele é de Porto Alegre. Já na categoria Poesia, o trabalho com o título Clepsidras acabou vencendo, é da Carla Seres Capelletti, ela é de Piracicaba, em São Paulo. Lembrando que a lista completa com os participantes que também foram homenageados estão no site unifra.br. O concurso literário Prado Vepo tem como objetivo promover novos talentos à produção literária nacional. Parabéns aos vencedores. A seguir, a Justiça Federal suspende a multa por farol desligado durante o dia nas rodovias. Antes, você confere a previsão do tempo para o fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Ministério das Cidades e o Denatran vão recorrer da decisão da Justiça que derrubou a obrigatoriedade do uso dos faróis em veículos durante o dia. A justificativa é de que a suspensão não considera o bem coletivo e a segurança no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal garante que os faróis acesos durante o dia já ajudaram a reduzir os acidentes. A determinação da Justiça, que dispensa o uso dos faróis durante o dia, só vale para rodovias que não possuem sinalização avisando da necessidade. Ou seja, os faróis dos veículos devem permanecer ligados, inclusive durante o dia. No Rio Grande do Sul, a única rodovia que tem sinalização específica para o uso de faróis durante o dia é a Freeway. Nas demais rodovias, portanto, os motoristas não podem ser multados por isso. Mas, independente da sinalização, a Polícia Rodoviária Federal recomenda fortemente aos motoristas que continuem usando os faróis acesos durante o dia. O farol aceso, desde que a lei entrou em vigor,
ajudou-nos a reduzir os acidentes graves durante o dia. Em torno de 20% menos mortes e acidentes graves, como atropelamentos ou colisões frontais, ocorreram nesse período. Ou seja, o farol está contribuindo, o farol aceso durante o dia, para essa redução significativa das mortes. A decisão da Justiça não altera as multas que já foram aplicadas. O descumprimento da lei nas rodovias sinalizadas é considerado infração média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. Em novembro, a multa deve subir para R$ 130,16. O DENIT está providenciando a sinalização das rodovias sobre o uso de faróis durante o dia. A conclusão da tarefa não tem data marcada. A exposição Imagens do Rural é a mais nova atração da Sala de Exposições Angelita Stefani. Até o dia 28 de setembro, o local recebe visitantes para conferir as imagens de 3 fotógrafos que retratam diferentes aspectos do rural sul-americano. A entrada é de graça e o Jornal da Unifra antecipa um pouco do trabalho que os visitantes vão encontrar por lá. A ideia principal é mostrar como nós vemos o rural, como nós que somos pessoas da cidade, os 3 fotógrafos moramos em cidades, mas temos um contato um pouco mais íntimo com o rural gaúcho, né? No caso, eu e o Mário somos aqui do Rio Grande do Sul, vivemos em cidades pequenas, temos um contato maior com o rural, e o fotógrafo da Argentina também pensando o rural na Argentina, né? Então são imagens, na verdade, que a gente conhece, mas aqui elas foram captadas, né, com outro olhar, o olhar do fotógrafo, do artista, né, do designer, e que vem aqui para uma sala de exposições. Nós temos a primeira mostra, que são os retratos do rural. Nasceu com as Guardiãs de Ibarama, um contato entre uma pesquisadora em ciências rurais, a Marielle Kaufmann. Ela percebeu que são as mulheres que fazem a guarda, de fato, dessas sementes crioulas em Ibarama, né? E daí surgiram as fotos e os textos. Nós achamos interessante criar um segundo, então, que seriam as paisagens, e daí surge essa segunda mostra, Paisagens do Rural, que é apresentar as possibilidades da paisagem rural no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região central, entre Lavras e Santa Maria. Essa exposição Imagens do Rural, ela vem mostrar isso mesmo, né? Até com aquele olhar de valorização, né? da paisagem, não só da paisagem, mas do meio rural, do homem, do campo, do trabalhador, da mulher trabalhadora rural também, né? Que isso tem imagens fantásticas aqui, muito bonitas, que valem a pena assim, a gente parar um pouquinho diante delas e ficar olhando, né? Muito legal, tá todo mundo convidado, né? O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.